Depois de 5 meses utilizando o Nike Infinity Run 4, a pergunta é, ele vai ter mais pontos positivos ou negativos? Será que ele ainda vale a pena? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Fabrício Santana e hoje eu vim trazer algo um pouco diferente, vai um pouco além do review. Hoje eu vou trazer uma experiência baseada na utilização desse tênis pelos últimos 5 meses, mas eu fiz algo um pouquinho diferente do que isso. Nos últimos 3 meses eu só utilizei esse tênis para todos os treinos. E aí eu posso dar um pouco do feedback de o que eu achei dos pontos positivos e negativos que esse tênis tem. Então eu treinei com ele na rua, na chuva, no sol, treinei com ele na praia, treino de tiro, na brita, na pista, uma pista de atletismo. Então eu fiz treino em todos os ambientes possíveis e solos possíveis para tentar trazer feedback da melhor forma possível aqui para vocês. Então eu separei isso em pontos positivos e negativos. E aqui eu não vou tentar te vender, isso daqui é ruim, esse tênis é ruim, esse tênis é o melhor, esse tênis ele é para você ou não. A maior questão aqui é para você entender como é que seria se você utilizasse esse tênis por todos esses tempos, porque vai ter alguns pontos negativos que eles não aparecem logo de início, né? Ele ao longo do tempo eles vão se mostrando. Eu acho que esse é um dos maiores objetivos que esse vídeo tem para você. Então vamos começar pelos pontos positivos, tá? E muitos deles são aqueles que a maioria das pessoas que vão olhar para esse tênis e vão procurar os reviews vão encontrar, tá? Porque ele realmente tem alguns pontos positivos que são interessantes, tá? A primeira coisa é a estética, né? Então, olha aqui mostrando para vocês, ele é um tênis muito bonito, que faz com que a gente também utilize não só nos treinos, mas também durante o dia a dia, né, para trabalhar, enfim, para ir para academia. Então ele vai ter uma diferença de amortecimento tanto na parte da frente quanto na parte de trás. Então ele vai ter também um nit por todo o tênis, tá? Ele não é estruturado, ele não tem estrutura nas laterais, ele vai ter só uma estrutura um pouquinho melhor aqui na clipagem aqui. Do resto, ele é praticamente um nit só, tá? E isso, ele vai te trazer um bom conforto, tá? Então você vai sentir realmente que você tá colocando uma meia no pé, tá? Então ele é um tênis muito bonito, já linkando um pouco com a durabilidade. Esse tênis ele tem uma durabilidade muito boa, vocês podem ver, ó, faz 5 meses que eu utilizo ele e ele não tem nenhuma característica, praticamente nenhum desgaste. Até na parte mais da antepé aqui, que a gente acaba tendo mais desgaste, ele não tem nenhum tipo de desgaste, tá? Ele vai ter um pouquinho de desgaste aqui, ó de tinta, tá? Não é nem de solado, tá? E aí ele também não tem nenhum tipo de corte, nenhum tipo de desgaste, nenhum tipo de descolamento, nada. Então ele é um tênis com uma durabilidade muito boa. E isso é um ponto excelente para esse tênis, tá? A durabilidade dele realmente é acima da média. Ele é um tênis, eu brinco que ele é muito robusto e muito destrutivo, assim. Eu utilizei ele em tudo que foi possível e ele não tem nenhuma marca de que vai estragar, né? Em nenhum aspecto, nenhum tipo de descolamento, nada. Ele realmente é um tênis bem forte e isso tá um pouco relacionado com uma característica peso. Ele é um tênis um pouco mais pesado, só que aí que tá, porque peso ele é muito relativo. Eu nunca me importei com peso de tênis nenhum, tá? Não tenho importância, a maioria dos tênis que eu tenho são mais pesados, mas tenho tênis leves e para mim, digo que como um mero mortal, para mim não faz diferença nenhuma no meu treino. Se você leva em consideração o peso, isso pode ele estar entre um ponto neutro, né, ou um ponto negativo, enfim, depende de você. Mas ele acaba sendo um pouquinho mais pesado por ele ser um pouco mais robusto também. Tem uma outra característica também que ele é um ponto positivo e pelo qual quando eu estava pesquisando e eu cheguei à conclusão que esse seria o tênis, é que normalmente os Nikes eles são tênis mais instáveis, ou seja, ele não tem uma estabilidade muito boa. Porém, o que eles fizeram nesse tênis? Adicionaram uma estabilidade extra, aumentando essa largura, que olha só a largura que tem esse tênis, tá? Então ele é um tênis com uma base tanto na parte da antepé quanto da de mediopé, bem mais larga, né? Tanto que a gente consegue ver que chega assim a extravasar para os lados a bordo e solado do tênis, tá? Então ele acaba tendo uma base bem estável e isso é um ponto positivo nesse tênis, tá? Porque como ele tem um bom amortecimento, ele não é o maior amortecimento de todos, mas como ele tem um bom amortecimento, então normalmente aqueles tênis que têm muito amortecimento, eles vão acabar de uma certa forma perdendo em estabilidade. E isso aqui não vai acontecer. Ele
ele tem uma boa estabilidade, tá? Mas qual que é a grande questão? Quando você pisa com ele, a sensação é que ele não move para os lados. Então, mesmo que ele seja bem macio, principalmente para aqueles que pisam com a parte de trás do pé, né? Com o retropé, com o calcanhar, vocês vão sentir essa maciez com muito mais clareza. Então, você não sente o pé fazendo esse movimento lateral aqui. Bom, e já que eu tô falando de estabilidade, eu tenho que linkar, porque mesmo que ele tenha uma estabilidade no seu ponto positivo, ele vai ter no checkzinho ali do ponto negativo também vai estar de estabilidade. Pô, mas como assim? Ele é ponto positivo, mas ao mesmo tempo ele é ponto negativo? Como é que um tênis consegue estar nos dois pontos na mesma característica? Justamente porque ele tem uma estabilidade muito boa quando você está em ambiente controlado, ou seja, quando você está numa esteira ou quando você está correndo em linha reta numa superfície plana. Ou seja, você vai correr numa rua que tem uma superfície plana, não tem buraco, não tem muita ondulação, não tem muito pedregulho, esse tênis vai ser extremamente estável e você vai pisar e você vai sentir a estabilidade com o amortecimento ali, isso é um ponto positivo. Porém, quando você começa a ir em alguns ambientes um pouco mais instáveis, esse tênis ele tem um problema que demora pra gente perceber, tá? E assim, eu fui começar a perceber esse problema lá depois do segundo mês. O que acontece? Então eu tenho esse tênis aqui, ele é 100% knit. O que acontece? Quando a gente compra ele, esse knit ele tem uma tensão boa. Então ele agarra teu pé e isso é algo muito bom. Quando vai passando o tempo, ele vai laceando, ele vai perdendo um pouco essa flexibilidade por utilizar mais, pelo desgaste, enfim. Isso começa a ser um problema, porque o pé ele vai começar a movimentar lateralmente dentro do tênis. E isso é um problema, né? Então, o que acontece muito é quando você vai fazer uma curva, o seu tornozelo, né, o teu calcanhar, ele desliza no tênis. Então, acontece um movimento aqui, ó, de inversão e eversão dentro do pé. E isso dá uma sensação de instabilidade muito grande. Então, dependendo de qual é, por exemplo, você está fazendo uma prova onde existe aqueles cones de retorno, sabe? Você tem que dar a volta num cone e voltar. Dependendo da velocidade que você tá, você vai sentir o teu pé sair muito do lugar. E isso eu falo porque eu utilizei esse tênis para outras modalidades, tá? Então, como eu também faço educação física, então acaba que em alguns esportes de deslocamento lateral com ele, o tornozelo chega a sair mesmo, assim, cede muito. Então o ponto positivo é para a sola. O solado te dá uma estabilidade muito boa. Só que o que não te dá uma estabilidade muito boa? O cabedal. O cabedal ao longo do tempo ele vai perdendo um pouco essa estabilidade, tá? A gente sabe que o cabedal em knit ele acaba sendo um pouco mais instável, tá? Principalmente se você utilizar um número maior, por exemplo, que é o caso desse tênis aqui. Eu vou falar no final por que esse tênis é um número maior. E também o fato dele não ter essas estruturas laterais aqui, por ele ser um tênis já logo quando sai do solado ali da entressola, ele não tem uma estrutura lateral interna aqui. Ele é estável, mas ao mesmo tempo ele é instável, né? Ele não tem essa segurança justamente por causa desse knit aqui. E aí vem uma outra questão, ao longo do tempo, cada vez mais tu tende a querer apertar mais o tênis, tá? Então cada vez mais tu tende a querer apertar. O que começa a acontecer, você tem obviamente utilizar o furo extra, tá? Você precisa utilizar esse furo extra aqui para dar essa tração aqui, para tentar estabilizar da melhor forma possível o tênis, só que ao mesmo tempo esse cadarço ele é muito curto. Então lá no início, quando você começa a utilizar ele, o cadarço ele é muito curto, ele fica muito difícil de amarrar. E aí ele só vai ficando bom de amarrar quando ele vai perdendo a estabilidade, quando começa a puxar cada vez mais para amarrar. Então chega um momento onde está muito apertado no peito do pé, mas ainda não é o suficiente para estabilizar o calcanhar, tá? Isso é uma característica que aparece lá depois de uns 3 meses utilizando, que aí começa a ficar visível essa característica desse tênis, tá? E que quando você começa a utilizar, ele é as mil maravilhas. Vocês acham que o tênis ele é muito bom. E aí ele vai ter essa característica. Eu não estou detonando o tênis, tá? Eu estou expondo para vocês uma realidade que acontece com esse tênis e que, dependendo de até como é que é o formato do teu pé, pode ser diferente essa experiência para ti. Eu utilizo muito Nike, porque Nike tem a forma mais estreita e meu pé é bem estreito. Então, para Nike, ele funciona muito bem. O problema é que, para esses tipos de tênis, né, com knit, eu preciso que ele esteja
firme no pé, né? Eu preciso que o pé preencha bem o tênis para dar essa noção de estabilidade. E para mim isso não aconteceu tanto. E além disso, um outro fator que ele é importante também nessa estabilidade, e aí por que eu utilizei um número maior? Porque quando eu fui comprar, os reviews que eu olhava e tudo mais, e as pessoas que tinham falavam, esse é um tênis que aperta muito, então compre um número maior, tá? Essa sempre foi a ideia. Nike sempre compra um número maior, isso é normalmente uma regra. Só que esse tênis aqui, ele, para mim, ele seria muito bom se ele tivesse uma forma do mesmo tamanho. Eu calço 43 e esse tênis aqui ele é 44. Então o que acontece? Como ele não tem uma estabilidade muito boa aqui, nas descidas eu sinto que o meu pé movimenta para frente, né? O dedo vai lá na frente mesmo e eu sinto o meu pé fazendo um movimento aqui de descer, né? Então, finalizando essa questão, né? O meu pé acaba movimentando muito dentro. Eu cheguei a experimentar aquelas meias Pro Socks que tem aquelas antiaderentes assim dentro da meia, só para testar para ver se isso era um ponto que mudava, e muda muito. Então, para vocês verem como o knit ele não segura, tá? E aí quando eu usei uma meia que aderia bem na palmilha, daí isso fez bastante diferença. Então, para vocês verem que a estabilidade, ela não tá no solado. A falta de estabilidade, ela tá no cabedal. E para finalizar, o último ponto negativo aqui, dentre todos, é um dos poucos pontos que não tem o que fazer, né? Não tem como tu resolver esse problema. O cabedal, se tu apertar aqui, dependendo, usar uma meia um pouco diferente, apertar um pouco mais aqui, tu até consegue ajustar algumas características, não tão do modo perfeito, mas consegue dar uma tapeada. Mas tem uma característica que esse tênis tem, e é importante que você saiba, é que esse tênis, no sol, ele esquenta bastante. Por ele ter um knit muito reforçado, e lembra que eu falei para vocês que um dos pontos positivos é a durabilidade, ele tem um knit muito forte e muito resistente. O que acontece? Esse knit acaba sendo grosso, tá? E mesmo que ele te dá essa durabilidade e tenta te dar a melhor estabilidade possível, ao mesmo tempo ele acaba esquentando bastante. Então quando você vai fazer ali no sol, pico ali, o sol tá batendo direto no tênis, você vai sentir bastante esse tênis esquentar. Isso que eu comprei numa cor cinza, ou seja, eu pensei assim, vou comprar um tênis claro justamente para tentar não acontecer isso, né? Imagina só o modelo preto desse tênis. Então ele vai esquentar bastante e aí não tem o que fazer. Então, mesmo que ele tenha essas estruturinhas aqui, ó, que eu mostro para vocês, ó, ele tem como se fosse uns furinhos aqui, ó, para tentar entrar um pouco de ar. Você não sente ar entrando no pé, ele serve só para arejar, mas você não sente como o tênis, como por exemplo, o KR5, claro que eu estou utilizando um tênis que mais entra ar, né? Mas essa sensação de ar entrando no pé, você não sente com esse tênis, e sim você sente um abafamento e bem quente, tá? Isso é um ponto bem negativo para esse tênis, e esse sim é um ponto negativo que eu percebi logo de cara, assim. Eu comecei a treinar mais no sol, eu já comecei a perceber de cara já que ele ia esquentar bastante. Pô, então eu limei o tênis, falei que o tênis é horrível, dei pontos positivos, e agora? Eu indicaria esse tênis ou não indicaria? É para você ou não é para você? Será que você compra ou não compra, tá? Porque se você tá aqui nesse vídeo, provavelmente você deve estar pesquisando sobre esse tênis e parou aqui para saber mais sobre. Então o que acontece? Eu comprei ele 44 lá em novembro, lá na Black Friday, tá? Mais ou menos, até foi um pouquinho antes ali, quando começaram a Black Friday, foi o mês da Black Friday, né? Não foi nem um dia. Então eu comprei ele naquela época e eu paguei em torno de 600 e alguma coisa, tá? Eu não vou lembrar o certo, ele tava 660, 70, alguma coisa assim, tá? Com bastante desconto, com cashback e tudo mais, tá? Por quê? Porque esse tênis era um lançamento na época e eu achei ele muito bonito e eu precisava de um tênis de amortecimento que eu não tinha, porém eu não queria um tênis super amortecimento, tá? Então eu queria um meio termo e eu achei esse daqui o melhor para mim na época, tá? O que acontece? Atualmente tem tênis nesta faixa de preço que entregam mais, por exemplo, no preço dele atual, né? Então 700, 800, 900 reais tu encontra esse tênis, tá? Esse tênis, por esse preço, eu acho não valer a pena, tá? Lembrando, eu comprei esse tênis porque ele estava com muito desconto. Então, se você acha bonito esse tênis, ele é bem estável, comprar um número do seu tamanho e tu tem um pé de uma forma média, não tão estreita, e você gostou, você quer investir, ele vai estar nesse preço, mais ou menos 600 reais, ele é um tênis que você vai gostar. Claro, tirando esses pontos negativos, se não incomodar você, óbvio. Mas ele tem um nicho de pessoas
eu acho muito pequeno que vai gostar especificamente desse tênis. Então eu gosto desse tênis, tá? Tirando alguns pontos negativos que ele tem, na maior parte do tempo eu gosto dele, ele não me incomoda, ele vai me incomodar em pequenas partes do meu treino. E aí, falando dos treinos, né? O que eu acho que é importante é ele não é um tênis pau para toda obra, ou seja, ele não serve para todos os treinos. Treino de tiro com ele é um pouquinho mais complicado, tu se sente um pouco mais arrastado, parecendo que tu tem que fazer um pouco mais de força. Ele não é um tênis para ser utilizado na brita, na areia. Ele é um tênis que ele pesa muito, justamente por ele ser um pouco mais pesado. Quando tu utiliza em ambientes que vai afundar o pé na brita, na terra fofa, na areia, você vai sentir um pouco mais de cansaço, dependendo do seu longão, sim, se for mais que 10 km, você vai sentir essa diferença. E aí ele basicamente ele vai ser indicado para essas rodagens de rua, dependendo dessa estabilidade em ambientes um pouco mais controlados, tá? Mas ele é um tênis extremamente confortável, tá? Então, ao mesmo tempo ele tem pontos negativos, pontos positivos. Então eu vou deixar aqui, eu vou ficar bem em cima do muro para sugerir para vocês, porque existem tantas coisas específicas ou pontos positivos e negativos que eu acho que fica mais a critério de vocês. E também vocês podem me dizer no comentário aqui se vocês compraram esse tênis, se vocês têm esse tênis, ou se eu falei algum ponto positivo e negativo, enfim, que eu não mencionei, tá? Tentei lembrar de todos, tentei fazer recapitular aí tudo que eu vivenciei nesses treinos, tá? E tentando lembrar, assim, informações que eu vivi e utilizei ele. Espero que eu tenha conseguido passar a maior parte deles para vocês, então deixa aqui nos comentários se você tem alguma outra dúvida quanto a ele. Em questão de comparação de tênis, enfim, eu posso procurar alguma outra pessoa que tenha algum outro tipo de tênis pra gente tentar fazer esses positivos e negativos. Os outros tênis que eu tenho são todos tênis mais secos, então essa comparação com esse acaba não sendo válida, né? Então esse aqui é o único tênis de amortecimento que eu utilizo. Então deixa seu like, se inscreva no canal, me ative as notificações e também deixe nos comentários o que você acha desse tênis. Se você tem esse tênis, contribua com esse conteúdo, com as outras pessoas também querem saber. Daqui uns dias vai ter mais promoção e esse tênis vai acabar entrando em promoção. Então as pessoas vão estar pesquisando para saber um pouco mais desse tênis e você nos comentários pode ajudar essa pessoa a tomar essa decisão. Se vai comprar esse tênis, se gosta desse tênis, tá? Como eu gosto, ou se não é melhor outro tênis, tem vários outros tênis muito bons, tá? Nessa faixa de preço. Então quem sabe parte para outro e acaba não escolhendo esse. Então você acaba engrandecendo nos comentários também. Um forte abraço, nos vemos nos próximos vídeos. Até mais, gente!